É bom o vídeo que dá polêmica, vídeo que dá treta, vídeo que dá um monte de dislike, porque eu entendo que é um assunto que as pessoas não estão entendendo direito ou que elas acham muito importante, etc. Eu preciso abordar isso mais. Isso aconteceu no vídeo sobre o cara que foi tatuado na testa, e eu acho que o principal problema ali ao redor foi que a galera não entendeu que eu estava falando de um caso específico e não de todos os casos. E aí saem alguns comentários bizarros em que o cara fala: mas quer dizer que se o cara entrar na minha casa e quiser me assaltar, eu não posso matar ele porque ele não me matou ainda. Não, eu estou falando do caso anterior e você está usando o princípio de um outro caso para esse mesmo caso, que é diferente e dá errado, ok? Qual é a ideia fundamental inteira? Nós podemos racionalmente deduzir uma ética válida para todos os humanos e uma ética que diz que você tem certos direitos naturais. Você pode justificar isso com a ética hoppiana também, com a ética argumentativa do Hoppe também. Tem vários jeitos que você pode fazer isso, mas o fato é que essa ética é objetiva e universal, e ela vale para todos. É uma lei universal que, mesmo que não seja decretada uma lei, ela existe. Então eu não estou falando da legislação brasileira, eu estou falando da lei correta. Ok? E isso inclusive dá outro vídeo que eu vou fazer sobre por que a Constituição não tem autoridade. Eu já fiz mais ou menos esse vídeo no passado, mas é o tipo de vídeo que eu tenho que fazer recorrentemente. O ponto é, eu tô falando disso. Segundo, estamos aplicando então esses princípios a um caso concreto como apresentado, que é uma coisa que deveria ser feita, ok? Eu tenho um vídeo saindo, eu tenho 2 vídeos, na verdade, saindo sobre lei e anarcocapitalismo, que eu já tinha gravado antes e eu vou continuar soltando eles. Eles vão talvez até só um pouquinho datados por causa dessa treta um pouco, mas são ainda coisas muito importantes, no sentido de que o que eu tô tratando aqui é de uma análise de princípios para um caso concreto. Você não pode, então, pegar a conclusão desse caso concreto e dizer que ele vale para todos os outros casos de todos os crimes. Não. Não é assim que funciona. Então a gente tem certos princípios. Olha, você não pode agredir os outros indivíduos. Se você agredir um outro indivíduo, ele tem o direito de se defender. Se você agredir o indivíduo numa certa categoria, por exemplo, a propriedade dele, você pode responder na propriedade dele, exigindo uma restituição, exigindo pagamento de multa, etc, etc, etc. E o argumento central foi que, colocando no vídeo anterior, foi que se você foi agredido em vida, em propriedade, você não pode responder em vida. Por exemplo, como no caso concreto que nós temos. E essa é a importância de você fazer análise de caso concreto. Porque a Suprema Corte americana não analisa casos hipotéticos. Você não pode chegar lá e falar: eu queria saber se é constitucional. Se, digamos... Não, a gente quer saber o caso com os detalhes. Ok? Esse é o importante. Porque senão você vai ficar em hipotéticos, em cenários bizarros, e eles nunca vão exatamente encaixar com a teoria. Vai dar algum problema. Então você precisa fazer análise caso a caso, ok? Então qual que é o caso que nós temos aqui? Muita gente está comentando essa coisa toda do cara que levou uma tatuagem na testa sem saber o caso, o que eu acho bizarro. Que é o seguinte, o criminoso tentou furtar, palavra importante, furto, diferente de roubo, já entro nisso, tentou furtar a bicicleta de uma pessoa, de um deficiente que usava isso para pedir dinheiro no trânsito, etc. E um terceiro, pegou esse criminoso, segurou ele e então tatuou a testa dele. Pergunta, feriu PNA ou não? Belo e moral ou não, certo? Então nós temos aqui um caso de furto. Qual é a diferença de furto para roubo? Furto não ameaça a vida. Porque eu falei isso, inclusive, num vídeo lá atrás, que eu falei: olha, você pode se defender, você só não pode agredir alguém. A galera até achou estranho essa frase. Falou: bom, então é o seguinte, se o cara invade a sua casa com você dentro dela, a gente tá em hipotéticos, mas enfim. Se o cara invade a sua casa com você dentro dela para roubar e ameaça a sua vida, fala: você não pode sair, você vai ficar aqui, você não vai fazer nada, eu vou roubar os seus itens, ele está atacando propriedade e vida. Ok? Então, nesse caso, você pode, se necessário, matar o ladrão em defesa pessoal? Sim. Se o cara tá na sua casa, você pode coagir ele, sim, a sair da sua casa. Ele entra com uma faca, você tira a sua garrucha, a sua 12, seu canhão, vira pra ele e fala: retire-se. Você está coagindo ele. Nada de errado. Nada de errado, você está se defendendo. Esse é o problema. Eu tô criando um caso hipotético aqui, que depois nos comentários pode dar um monte de treta, mas não levem, depois a gente vai pro caso concreto, mas eu tô dando um exemplo, ok? Você então coage o cara, fale: retire-se da minha casa. Então, essa coerção tá certa? Tá certa, sim. O cara está ameaçando a sua vida e propriedade, você está ameaçando de volta a vida e propriedade dele, porque você está sendo agredido. Não há problema. O sujeito, então, sai da sua casa.
acabou a agressão. Você pode aí depois falar, não, mas ele deveria ser preso, ele deveria ser encarcerado, etc, 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 etc. Agora, digamos assim, o cara já foi embora, saiu correndo, e você vai no dia seguinte, entra na casa dele e mata ele. Aí você iniciou a agressão. Entendeu? A sua vida não estava mais sendo ameaçada. Ah, mas ele poderia cometer outros crimes. Cara, todo mundo pode cometer um crime. Ah, mas ele tem uma chance maior. Esse não é o princípio. Ah, ele deveria ser julgado e tudo mais. Então, se você quer fazer um julgamento com ele, dependendo do tipo de julgamento, pode ser... Essa é a merda de hipotéticos. Eu odeio falar de hipotéticos, mas enfim. Você pode, em certos casos, justificar, coagir ele a ir ao julgamento ou até ficar preso até o julgamento. Por exemplo, o cara pode fugir, ou é razoável imaginar que ele vai cometer crimes. Ou dá pra criar certos casos. Agora, essa é a merda de hipotéticos. Saindo disso e voltando pro caso concreto. É um caso de um furto. Vida foi ameaçada? Pergunta clara. O trabalho da justiça é dizer... Quer dizer, o trabalho da justiça é várias coisas, mas o trabalho de um juiz, em grande parte, é dizer sim ou não. Vida foi ameaçada? Não. Corpo foi ameaçado? Não. Propriedade foi ameaçada. E foi subtraída sem ameaça de vida. Então, qual é o argumento que eu defendi no vídeo anterior? Olha, você não pode ser contra uma punição por um crime que você cometeu, porque ao cometer o crime você está afirmando via ato que aquilo é permissível, que você acha aquilo correto. Então, ao tentar fazer o argumento na sua defesa, então, que você não deveria ser punido, digamos, você roubou uma bicicleta e a pessoa que foi roubada exige uma restituição de R$2.000, digamos, ok? Você não pode dizer, não, mas eu não posso porque daí vão confiscar a minha propriedade. Não, olha, via ato, você já disse que você pode tomar a propriedade das outras pessoas. Então a pessoa que foi alvo dessa agressão está usando o seu argumento, entre aspas, para reduzir a coisa bastante, simplificar a coisa bastante. Está usando esse princípio para tomar a sua propriedade. Você não consegue fazer um argumento razoável para dizer... Você não consegue fazer um argumento aceitável, não razoável, mas aceitável, para dizer que propriedade não deveria ser tomada, porque por ato você fez isso. Então, a sua propriedade será tomada. Simples. Ok? Então, o que aconteceu? A propriedade foi confiscada. Tá, o cara tentou subtrair propriedade. Mas, quando ele fez isso, ele não atacou a vida. Ele não afirmou, via ação, que vida pode ser agredida, ou que corpo pode ser agredido. Não fez isso. Ele tentou confiscar a propriedade de maneira... assim... pelas sombras. Eu não consegui fazer uma palavra assim, STF. Mas enfim, é porque eu sou burro. Mas, bom, o ponto é, ele tentou fazer isso. Qual seria, então, a coisa correta? Bom, você pode dizer que ele renunciou à categoria de propriedade para reduzir o argumento um pouco, mas você pode dizer que, bom, ele não está respeitando a propriedade, então vamos tomar a propriedade dele, seja uma bicicleta, uma quantidade de dinheiro, ou enfim, isso seria o correto. Atacar o corpo dele ou a vida dele não está correto. Volta àquele caso hipotético que eu falei. Se o cara tá na sua casa te coagindo, tentando te assaltar, você pode se defender. Se necessário, digamos, voltando no exemplo do cara com a faca, o cara pula com a faca em você e você tá com a arma, você pode meter a bala nele. Você está defendendo a sua vida que está ameaçada. Tudo bem. Agora, você não pode ir no dia seguinte caçar o cara e meter as balas nele. O crime já acabou. Você pode depois pedir a restituição, outra coisa, mas enfim, você entendeu o princípio, eu espero. Vai ter um monte de gente que não entendeu, mas fazer o quê? O ponto é, qual é o caso aqui? Propriedade foi ameaçada. Propriedade não corpo. E segundo, a gente tem um agravante que eu nem abordei no primeiro vídeo, porque eu achei... mas é um terceiro. Não é a vítima. E eu tô falando no princípio de lei libertária, não no princípio de lei constitucional dessa lei do Estado, que não é lei. Tô falando, o crime é cometido com uma vítima, então o título de propriedade da restituição ou da punição do crime é da vítima. Inclusive, eu defendo que esse título pode ser vendido. A galera fala, não, mas e se alguém for lá espancar o pobre? O pobre aí vai ter que fazer uma investigação, vai ter que... O cara ele não tem dinheiro pra fazer isso, coitado. Não, mas ele pode vender esse direito de perseguir alguém pra alguém, esse direito de restituição, esse direito de processo legal para alguém que vai então fazer isso. Não tem problema. O ponto é, o interesse legal, no caso, é da vítima do furto, não do terceiro. Ele não tem interesse legal nesse caso. Você está entendendo, cara? Então ele está iniciando um processo de agressão na tentativa de restituir ou punir alguém por um crime que ele cometeu a outra pessoa sem devido processo legal,
com uma punição que não é na mesma categoria do crime que foi cometido. Tá errado. É claro que tá errado, pô. Não tem dúvida ao redor disso. O debate que pode existir, que é o debate assim admissível, é que não. Então, vida, propriedade, corpo são todos indissociáveis, então quando você ataca a propriedade de alguém, você pode tomar a vida de alguém depois. Eu não concordo com esse argumento, mas é um argumento assim inteligente de se erguer contra essa questão. Agora, ainda seria direito da vítima, não de um terceiro. Você entende o agravante? E essa é a importância absoluta, central, crucial de você interpretar caso concreto. O que exatamente aconteceu? Porque alguém pode falar, mas se o ladrão entrar na minha casa, eu não posso meter bala nele. A sua vida está ameaçada? Digamos, você... Porque aí a gente começa a entrar em hipotéticos que vai dar errado. É por isso que eu quero um caso. Eu quero um caso, me traz o caso. O que aconteceu, o que não aconteceu, e vamos julgar este caso. E esta vai ser a conclusão deste caso, que prende a vítima e o réu a uma decisão só. Para o outro, mas e se o outro fizer? Quando o outro fizer, você traz o crime dele e eu resolvo. Agora, vamos entrar num hipotético só pra você fazer um exercício, assim, é chato, mas enfim. Você tá na sua casa e alguém entra. Bom, você tá sendo ameaçado? Digamos, o cara entrou lá na outra sala do não sei o que, tá, mas... Aí, digamos, o cara não sabia que você tava... Porque aí a gente começa a fazer hipotético. O cara não sabia que você tava em casa, quando ele percebe, ele foge. Enquanto ele tá fugindo, eu posso meter um tiro nele? Não, ele chegou a ameaçar a sua vida. E aí continua o problema dos hipotéticos. Mas ele pode ter gritado pra mim, lá da outra sala, que ele percebeu que eu tava em casa, ele achou que a casa estaria vazia, mas quando ele tentou inventar que ele estava com uma arma, ele gritou que ele estava armado, e que ele ia me matar se eu continuasse ali na casa, que era pra eu ficar quieto. E daí eu peguei minha arma, entrei no quarto e meti uns tiros nele, e daí eu vi que ele estava mentindo e ele não tinha uma arma, o filho pé. Nesse caso, assim, que a gente tá invocando, não. Por quê? Porque o cara ameaçou, só vi você se sentiu ameaçado. Ele fez uma ameaça. Se a ameaça é crível ou não, não cabe ao ameaçado falar, mas será que ele pode executar isso ou não pode? Agora, esse é o problema dos hipotéticos. Eu sei que tá ficando chato isso, mas enfim, nós estamos analisando este caso concreto, que é de um furto, onde um terceiro fez uma punição fora da categoria do crime que foi cometido. Isso aí é relativamente simples de resolver. Agora, mas e outros crimes? E outros crimes se resolvem conforme eles foram cometidos. Me traga o caso concreto. Mas e se alguém foi estuprado? Então quer dizer que eu não posso matar o cara, eu só posso estuprar de volta. Aí entra a tecnologia de você dar uma decisão. Por isso que eu fiz um vídeo lá no passado, a galera vai lembrar, alguns quem costuma mais acompanhar o canal, em que eu falo que lei é uma forma de tecnologia também. Você tem o certo e o errado, objetivamente certo e errado, bem ou mal. Mas eu vou sentenciar. Tá, mas como é que vai ser essa sentença exatamente? Ela pode estar errada e certa. Estando certa, ela pode ser melhor ou pior. Você pode dar várias respostas para problemas na vida que estão corretos, mas são respostas boas ou ruins. Então a gente pode entrar no debate. E de fato, eu confesso, é um debate muito interessante esse caso hipotético. O problema é que é um caso hipotético. Depende. Ora, o estuprador fez uma ameaça de vida, ele estava com uma arma na cabeça da pessoa que ele estava estuprando, ou ele apagou ela. Faz diferença? Não sei, eu tô só elaborando aqui no vídeo, eu não tô dizendo que faz ou não faz. Tô dizendo, esse é um debate de fato muito interessante. Invasão do corpo, mas aí invadiu a vida também? Vamos ver, faz diferença? Não sei. Caso a caso. Todos os estupros não são iguais. São estupros, todos são errados. Agora, alguns têm agravantes. Correto? Tem homicídios que são mais graves e menos graves. Tem uma que o cara mata alguém por um acidente, e outra que o cara planeja matar alguém, uma criança, e não sei o que, e usa ainda veneno, e no processo ainda destrói sabe? São diferentes. Quer dizer que um tá certo ou tá errado? Não, são diferentes. O nível de punição que o cara vai sofrer tem que ser diferente. Obviamente tem que ser diferente. E como que a gente vai resolver isso? Caso a caso, e é importante lembrar também que cabe à vítima isso. Cabe a quem foi lesado pedir uma punição e cabe ao juiz decidir, então, se há crime, se aquela categoria está correta
E se a punição é cabível ou não. Ele pode concordar com a punição, propor ter uma punição mais dura ou mais leve. E aí a gente entra na tecnologia do direito, que é a coisa bonita, que é o grande desafio do anarcocapitalismo, e que é o tipo de coisa que a gente só vai realmente resolver quando isso começar a ser decidido de verdade, na vida real, na prática. Vão ter decisões ruins e vão ter decisões boas. Com o tempo, as boas decisões irão prevalecer. Esta é uma das grandes belezas da proposta legal anarcocapitalista, que pelo menos eu acho que é uma das enormes belezas ao redor disso. E você vê nas sociedades que tinham leis não prescritas por uma organização monopolista, mas meio que descobertas durante o processo, você tinha vários mecanismos diferentes de executar uma sentença, ou de cobrar uma dívida, ou de enfim, que iam evoluindo ao longo do tempo. E você pode olhar para eles hoje e falar, nossa, que puta bobeira. Mas claro, eles valiam para a sociedade na época, para aquelas pessoas da época, aquela cultura na época, etc. Hoje seriam diferentes. Eu posso então importar uma decisão usada por um juiz da Irlanda medieval no ano 19 para caber um homicídio hoje? Não é mesmo. As pessoas são diferentes, a cultura é diferente, o caso é diferente. Agora, voltando ao ponto que eu estava fazendo originalmente, isso cabe à vítima. Cabe à vítima pedir uma punição e cabe à vítima receber. O crime é contra ela. Okay? Isso é uma coisa... Eu sei, a partir daqui vai virar só uma digressão sobre direito de maneira geral, tá? Você pode pular essa parte do vídeo. Enfim, é importante até, mas enfim, o ponto é a ideia de um crime contra o Estado, até onde eu li, posso estar errado, se eu tiver errado, por favor me informe, mas enfim, foi criada na Inglaterra quando o rei começou a tomar controle da lei, porque a lei era de resolução popular, privada, não era estatal. E aí eles começaram... E como é que era? Era justamente o que eu tô falando. Um crime é contra a vítima pode ou não, ela pode ou não levar o caso a um juiz. Por exemplo, no caso aqui, o deficiente que foi vítima do furto, pode, sei lá, por alguma ideia, não sei, perdoar o cara, ou ele pode fazer um acordo privado com o cara, falar, devolve minha bicicleta e cinquentão e tá bom, eu não sou obrigado a levar você pro tribunal. Pode ser. É um acordo privado. Ok? Mas cabe à vítima ou não levar o crime que ela sofreu, eu não vou usar a palavra crime porque ela foi criada, mas levar o dano que ela sofreu a um juiz para pedir restituição ou punição. A coroa inglesa, então, começou a ideia de um crime, que é um crime contra o Estado, onde o réu é você e a vítima é o Estado. Então, por exemplo, eu estou só inventando aqui, mas você plantou cereais no domingo e o Estado tem uma lei que você não pode plantar cereais no domingo. Então você será trazido em tribunal do rei para ser julgado por um crime contra o Estado. Se você for condenado, a punição vai para o governo, não vai para uma vítima, não há vítima. Quer um outro exemplo de crime sem vítima? O uso de drogas. Mas existem vítimas. Não, existem pessoas que sofrem. Existem pessoas que têm consequências ruins. Agora, não há agressão contra outros indivíduos. Se você escolhe colocar um entorpecente no seu corpo, é uma escolha sua. Não há vítima, não há dano. Você pode até se ferrar pessoalmente, mas você entendeu o ponto, ok? Sempre tem a galera que gosta de distorcer palavras de prontidão para fazer isso, mas bom, eu não posso controlar eles. O fato é, mas você será trazido num tribunal perante o Estado por ter cometido um crime contra ninguém, para então pagar punição ao Estado, porque sei lá. Essa tradição foi criada na Inglaterra lá atrás. Agora, originalmente se tinha, é o direito da vítima de pedir uma restituição. E de pedir, inclusive, o que ela quer a ser negociado. Que voltasse a ser assim, poxa. Que voltasse a ser assim. Você matou alguém? A família pede. Não vai ser uma prescrição legal de algum juiz ou de algum deputadeco. Não, vai ser a família que peça. Você roubou alguém? A vítima que peça a restituição. Não cabe a um terceiro, falando muito a rigor, não tem interesse jurídico no caso para entrar e fazer uma punição. Não cabe a ele. A gente pode falar assim, mas o cara tem que se fuder e acabou. Bom, mas há interesse seu? Você é vítima, você é prejudicado por isso. Você tem uma segunda coisa, que é o direito de uma opinião. Todo mundo tem o direito de uma opinião, de como você vai tratar as pessoas depois. Que inclusive foi o que eu abordei no meu primeiro vídeo, falando, olha, a galera quer dar dinheiro pro bandido, quer salvar, quer restituir o cara, quer sei lá o quê. Tá bom, é o seu direito de opinião. Você pode não gostar do tatuador, você pode não gostar do deficiente, todo mundo esqueceu do deficiente. E você pode até contestar
que a opinião das pessoas é besta por ter dado tanto dinheiro pro criminoso e esquecer do tatuador que vai ficar lá preso. De certo, vão fazer uma vaquinha pra pagar um advogado lá pra ele. E esquecer do deficiente que teve a bicicleta roubada. E o cara, pô, o que ele ganhou com isso? O que ele ganhou com isso? Esse é o problema, que é o que me deixa puto também. E quem foi a vítima do crime original? A lei esqueceu. Não, a droga. Enfim, o caso é, o interesse é dele. Isso é o sistema que a gente deveria realmente defender. Caso a caso é complicado. E a gente pode falar de vários hipotéticos aqui. Agora, o princípio geral, que é o que vai ser aplicado contra todos os casos, vai ser aplicado para ver qual é o seguinte: você pode defender a sua propriedade se ela estiver ameaçada, você pode defender a sua vida se ela estiver ameaçada. Agora, você não pode atacar a vida de alguém se o cara, sei lá, te ofendeu, eu posso meter uma bala nele. Ele entrou no meu terreno lá 2 meses atrás, vou lá meter uma bala no cara. Não, sua vida não foi lesada, você não pode lesar a vida dele. Que seja feito na mesma categoria do crime que foi cometido. E até tem uma disputa que foi colocada, porque eu embasei isso aqui no artigo do Kinsella, e tem até uma discussão se ele mudou de posição ou não. E se ele mudou de posição, eu gostaria muito de ver o argumento. Mas eu acompanho o Kinsella e não vi isso, então estou usando o argumento dele, que eu acho inclusive muito bom. Agora, outras contestações podem ser feitas ainda dentro dessa teoria. O fato é que a maior parte da discórdia que aconteceu não foi dentro dessa categoria. Foram discórdias, assim, quase de senso popular. O que não cabe num sistema de justiça objetivo. A ideia do sistema de justiça, como vai ter em outro vídeo meu, é decidir qual é o nível de coerção adequado contra alguém que exerceu agressão. E isso parte da presunção de que existe também um nível de coerção inadequado. Se o cara tropeça, tá andando na calçada e tropeça e cai para dentro do seu jardim, você não pode jogar um míssil nuclear tático recreativo na cara dele. Ok? No ridículo, isso fica claro. Agora, quando a gente vem pra distância pequena, no caso concreto, às vezes você pode disputar. O fato é, vai ter a decisão, a vítima vai ser restituída, ou vai poder exigir uma punição no criminoso. E, voltando no que eu estava falando, você vai ter o direito de opinião em cima disso. Eu acho que foi razoável. Se você acha que a punição do juiz que ele deu não foi razoável, pode ser que esse juiz não seja mais chamado. A opinião dele não seja mais considerada, porque todo mundo tá vendo que o cara só fala merda. Pode ser que a punição seja muito leve. Pode ser que as pessoas se compadeçam pela vítima ou pelo criminoso. Agora, essa é a escolha delas de com quem elas vão se associar. A gente pode disputar a inteligência disso, a sabedoria dessa opinião, mas ainda assim é o direito de opinião. E ele acaba sendo também uma forma de controlar e modular também a qualidade das decisões, de uma maneira indireta, de forma de incentivo social mesmo, mas é uma coisa que a gente poderia também considerar. Enfim, sabendo que isso não vai esgotar a treta, porque a treta nunca se esgota, por este vídeo é isso.